Oi, oi. Agora que eu vi, pessoal, que eu mutei aqui, eu estou usando no celular e no computador, tá? Aí eu acabei mutando aqui e mutei a mim mesmo. Vamos lá. Então aqui a gente viu nas últimas aulas, né? Deixa eu retornar aqui. Produto escalar, certo? A gente viu o módulo de um vetor, que é basicamente como a gente encontra a distância entre dois pontos, né? Através do módulo, utilizando dois pontos aqui, né? A gente viu na última aula, certo? A gente viu bastante exercícios, né? As propriedades do produto escalar, a gente viu bastante coisa, né? Ângulo entre dois vetores, né? A gente viu aqui que a gente utiliza aquela lei dos cossenos, né? Para calcular. E é claro, para chegar a essa definiçãozinha aqui, a gente utilizou todos os resultados das propriedades que a gente viu, né? De módulo de vetor, certo? A gente viu também cálculo do ângulo, né? De dois vetores, entre dois vetores. Condição de ortogonalidade, né? Só são ortogonais se o produto escalar for igual a zero, certo? Viu? O que mais que a gente viu? Vamos lá. Como resolver, né? Utilizando sisteminhas, né? Chegando a um sistema. E ângulos diretores, né? A gente chegou a ver também ângulos diretores. São esses ângulos aqui, certo? Que estão na direção da base canônica, né? Dos vetores da base canônica. Beleza? Isso aqui eu acho que eu não coloquei nenhuma questão lá para vocês, mas é interessante que a gente saiba como, como encontrar, né? Aqui a gente chegou a ver as propriedades? Creio que não, né? Então vamos lá, propriedades. Eu creio que a gente viu, né? É basicamente é, é, como a gente sabe, né, um vetor, um versor, né, no caso dos ângulos dos cossenos, né, dessa figura aqui, né, um R3, ou seja, dos ângulos diretores. Então, como é que a gente encontra aqui, tá, o versor, já que o versor ele é dado dessa forma, tá? Tanto no R2 como no R3. Só que o vetor aqui é um vetor genérico, né? Um vetor qualquer, arbitrário. E a gente tem aqui que o versor, né, vai ser dado dessa forma, certo? No R3, utilizando cada coordenada aqui do ponto, certo? Então a gente tem que o vetor U vai ser dado dessa forma. É o cosseno alfa, cosseno beta e cosseno gama, né? E é justamente esses vetores aqui que a gente viu, né? Esses vetores aqui que aparecem lá, certo? E eles são equivalentes aos cossenos diretores. Logo, a gente tem o vetor unitário, que é o versor, na verdade, né? Só pode ser dado por essa forma, né? Dessa forma. Então, as componentes do versor de um vetor são cossenos diretores desse vetor, né? Basicamente isso que está falando. Numa propriedade 2, como o versor do vetor ele é um vetor unitário, né? Então, o módulo dessa componente, né, dos cossenos diretores, só pode ser 1, certo? A gente viu isso lá atrás, né? Então, aqui também vale para cossenos diretores, né? Então, aqui aplicando aqui o módulo do vetor, né, a gente vai verificar que realmente é igual a 1. Tá? Então, a soma dos quadrados dos cossenos diretores de um vetor é igual a 1. Tá? A soma dos quadrados dos cossenos diretores de um vetor é igual a 1.
beleza? Isso aqui parece muito com aquela identidade fundamental trigonométrica, né? Só que aqui só envolve cossenos, e não seno mais cosseno ao quadrado, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. A gente está tratando dos cossenos diretores, certo? Aqui tem alguns problemas resolvidos, eu vou pular essa parte, tá? Porque eu não, como eu falei, eu não cobrei nada dessa parte de cosseno diretor de vocês, tá? E aqui a gente vai para a aula, desculpa, para a aula de hoje, tá? Projeção de um vetor, tá? Eu falei muito para vocês desde o início, né? E a projeção. Vamos lá. Sejam dois vetores, né, o IV, diferentes do nulo, claro, e um ângulo θ, né, formado por eles, tá? Por esses dois vetores. Então, pretendemos calcular um vetor W que representa a projeção de U sobre V, certo? E a figura ela mostra, né, a figura aqui mais à frente, que é basicamente isso aqui. Ele está falando lá em cima, certo? Dois vetores U e V, certo? Dois vetores U e V, beleza? Diferentes do nulo, onde eu tenho um ângulo formado entre eles dois, um ângulo θ, beleza? E a gente diz que esse vetor W representa a projeção de U sobre V, ou seja, é a projeção, é a sombra, né, de U sobre V. Então, esse vetor aqui, ó, em vermelho, é justamente a projeção de U sobre o vetor V, beleza? Como eu falei lá no início, é como se fosse a sombra, né? Eu estou jogando uma luz aqui por cima, certo? Do vetor U, e a sombra dele, né, vai ser projetada no vetor V, certo? Então, basicamente essa é a projeção, né? A leitura de uma projeção de um vetor sobre outro vetor, beleza? Então vamos continuar aqui. Então, né, a gente pode escrever dessa forma, utilizando o módulo do vetor U, W, né, que é a projeção, vai ser igual ao módulo do vetor U vezes cosseno θ, certo? Já que eu tenho aqui um triângulo, eu formo aqui um triângulo, né? Retângulo. Então, eu posso utilizar o quê? Aquela relação trigonométrica no triângulo retângulo, né? Cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Ou, desculpa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o cosseno do ângulo, cosseno θ, né? Ele é cateto adjacente, justamente o vetor W aqui, tá? Cateto adjacente, vou botar assim, cateto adjacente sobre quem? A hipotenusa, né? Sobre a hipotenusa. Beleza? A gente aprende isso aqui lá no ensino fundamental, né? No 9º ano, 8ª série para quem é da minha época. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Beleza? Então a gente tem o cosseno. E é justamente isso aqui que está escrito. Só que agora ele pega o quê? Pega o módulo de cada um, né? Então, quem é o cateto adjacente aqui? É justamente o vetor W. Só que como a gente está tratando de medidas, né? Ou seja, a gente tem o módulo, certo? Já que quando a gente trata dessa trigonometria no triângulo retângulo, a gente trata esses lados aqui como medidas. Então, a gente tem que pegar o módulo do vetor. Então, é cateto adjacente, que é o módulo de W, sobre cateto, ou sobre a hipotenusa.
que é o módulo de U, certo? Que é a distância desse ponto até a extremidade aqui, beleza? Então, é módulo do vetor W sobre o módulo do vetor U. E aqui a gente tem o módulo do cosseno, né? Que a gente quer tudo seja positivo, certo? Já que a gente está tratando de medidas aqui, comprimento. Então, tá aqui, ó. Isso aqui, né? Disso aqui resulta o seguinte. Vou pular aqui para cá. Isso aqui resulta o seguinte. Né? Passando aqui esse vetor U o primeiro membro aqui, né? Se eu passar ele para o primeiro membro, eu vou multiplicar por cosseno de U, que é justamente o que a gente tem lá em cima. Ou seja, o módulo do vetor V é igual ao módulo do vetor do cosseno, ou do módulo do cosseno de θ, certo? Vezes o módulo do vetor U. Beleza? Passando esse vetor aqui que está no denominador para o primeiro membro aqui. É justamente isso aqui que está escrito. Beleza? Então, isso aqui não saiu de qualquer lugar, né? Saiu dessa relaçãozinha aqui do triângulo retângulo. Então, beleza. O que é que ele fez agora aqui para encontrar essa formulazinha aqui no final, né? Ele substituiu quem é o cosseno θ. Porque a gente sabe quem é cosseno θ. Cosseno θ é essa expressãozinha aqui, ó. Né? O módulo do produto escalar dividido pelo produto dos módulos dos vetores, certo? Então, isso aqui é o quê? Justamente o cosseno θ. Beleza? Fazendo a substituição. Foi o que a gente viu lá atrás, né? Ver se aparece aqui. Não aparece. Muito atrás. Eu não vou voltar lá não, tá? Mas eu creio que vocês já sabem que é dessa forma, né? Que a gente calcula o cosseno do ângulo entre dois vetores. Então, aqui, o que ele fez agora para chegar a esse resultado final aqui, né? O que foi feito para chegar aqui? Só simplificou. Módulo do vetor U aqui, dividido pelo módulo do vetor U, é 1. Então, vai sobrar só o módulo do produto escalar, dividido pelo módulo de V. Beleza? Então, tá aí. Dessa forma, a gente calcula a projeção, né? A partir das noções que a gente sabe do triângulo retângulo. Beleza? Claro que também tem a parte em que o ângulo é obtuso, né? Então, se o ângulo é obtuso, certo? Aqui é agudo, aqui é obtuso, ou seja, maior do que 90 graus, certo? Aqui também a gente tem a projeção. E ela é dada dessa forma aqui, né? A projeção de U sobre V é esse vetorzinho aqui, o vetor W. Então, a gente tem dois casos, né? Em que acontecem as projeções. Quando o ângulo é agudo e quando o ângulo é obtuso. Beleza? Então, a gente sabe que esse vetor W, mesmo que ele esteja no sentido oposto, né, ao vetor V, eles estão na mesma direção, certo? Em cima de uma mesma reta suporte, beleza? Então, a gente diz que eles estão na mesma direção. Então, aqui está escrito, né? O W e o V têm a mesma direção. Então, segue que W, né, pode ser escrito dessa forma, como K vezes V, certo? Já que tem a mesma direção, eles são o quê? Colineares, né? A gente diz que eles estão na mesma linha, né? Mesma direção.
Beleza? Então, a gente pode escrever dessa forma, né? Com K real. K é um número real, uma constante real. Aplicando o módulo aqui em tudo, né? A gente sabe aqui dessas propriedades do módulo, né? Se eu aplicar o módulo de um lado, eu aplico do outro. E se eu aplicar o módulo, esse produto de K vezes V, né? A gente sabe lá pela propriedade, lá em cima que a gente viu, que eu posso separar esses módulos, né? Eu posso dizer que é módulo de K vezes módulo do vetor V. Beleza? Então, por isso que aqui aparecem dessa forma aqui. O módulo de W é igual ao módulo de K vezes o módulo do vetor V. Beleza? Então, aqui, na verdade, ele está mostrando como vocês conseguem encontrar essa constante K, né, do vetor. Beleza? Da projeção. Então, só isolando aqui, né? Passa esse daqui para o segundo membro, para o primeiro membro, vai ficar dessa forma aqui. Poderia escrever W, módulo de W sobre módulo de V? Poderia, mas aqui ele coloca mais para entender que isso aqui eu posso ter como uma multiplicação aqui de duas frações, né? Digamos assim. Então aqui o produto entre dois vetores, né? Entre duas frações, eu multiplico de cima com de cima e de baixo com de baixo. Então, essa constante K eu posso encontrar dessa forma. O produto escalar dividido pelo módulo do V ao quadrado. Tá? Beleza? Então, isso aqui é a constante. Então, vem para cá. Isso aqui é o módulo de V, né? É o módulo de W. Aqui a gente chegou mais próximo. Só que aqui a gente tem que considerar que W, como ele está na mesma direção, a gente tem que considerar essa questão aqui, em que W seja uma constante vezes o vetor V. Certo? Fazendo aqui as operações, né, com essa expressãozinha, aplicando o módulo, certo? A gente chegou em que K é justamente produto escalar dividido pelo vetor o módulo do vetor ao quadrado. Então, substituindo aqui em cima, né? Substituindo nessa expressão aqui de cima, o vetor, ou a constante K, a gente tem o seguinte, que W vai ser produto escalar entre U e V, dividido por módulo de V ao quadrado, vezes V, beleza? Então, aqui, né, é justamente o que a gente queria chegar, né? Onde a gente queria chegar. É justamente a saber quem é o W, né? Aqui a gente soube, né, quem é o módulo, certo? Aqui a gente quer saber quem é W. Aí aqui sim a gente chegou aonde queríamos. Né? Então a gente diz que o vetor projeção de U sobre V, ele é dado dessa forma, né? Essa notaçãozinha aqui. Projeção do vetor U sobre V é igual a W, tá? Então projeção do vetor U sobre V, esse V é subscrito, e aqui é igual a W, certo? Então, trazendo para cá, né? Aqui a gente tem, ele mostra aqui duas formas de calcular, né? Ou de simplificar essa expressão aqui de cima, tá? Ou seja, a projeção de U sobre V, certo? Ela é dada por essa expressãozinha aqui, só que aqui ele coloca separadamente, né? Para mostrar o seguinte, isso aqui a gente já viu que é o versor do vetor, né?
aqui também é versor do vetor. E esse aqui é o vetor U, beleza? Então, basicamente, ele está mostrando que a gente tem chegou aqui utilizando os resultados anteriores, né? Para mostrar que aqui são dois versores, né, do vetor, beleza? Aqui ele só separou, né? Mas isso aqui ainda continua sendo o produto vetorial aqui, ou desculpa, escalar, tá? O produto entre os módulos aqui embaixo e aqui o vetor V que fica lá fora, né? Esse vetorzinho aqui, beleza? Ou seja, ele só alterou a estrutura, mas permaneceu ali a expressão, tá? Aqui também é outra forma de ver, né? De colocar essa projeção do vetor U sobre V, tá? Outra forma de colocar também, beleza? Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo, né, disso. Então, determinar o vetor projeção do vetor U sobre o vetor V, certo? Então, o vetor U é dado aqui como um alterno 2, 3, 4. O vetor V, 1, menos 1 e 0. Tá? Não se espantem se em alguns livros ou exercícios tiver assim, ó, vetor U é igual a 2i mais 3j mais 4k. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que está aqui em cima, tá? É só para representar que o vetor está no espaço. Aqui da mesma forma, né? A gente poderia escrever o vetor V, vamos utilizando aqui a base canônica, né? Como sendo I menos J. E o vetor K como é zero, ou a componente Z como é zero, a gente poderia colocar aqui mais 0K. Tá? 0 vezes K. Então, esse K aqui, né, poderia escrever também como sendo só I mais J, ou I menos J, né? Beleza? Então, só para a gente se acostumar com essas dois modos de escrever os vetores, tá? No espaço. Aqui também tem a setinha em cima do IJK, tá? Só que eu economizei aqui a escrita. Mas vamos lá. Então, a projeção, né? Utilizando aquela última fórmula que ele coloca lá no final, a gente vai ter o seguinte. O produto escalar entre o vetor V e U, ou U e V, né? E o produto escalar entre V e V, vezes V lá de fora, né? Que é o vetor V. Então, eu vou usar o vetor V 3 vezes. Olha só. Vetor V aqui, aqui, 4 vezes, na verdade. Aqui e aqui. E eu só uso o vetor U uma vez. Então, essa projeção do vetor U sobre V, eu vou usar o vetor U apenas uma vez e o vetor V 4 vezes, né? Beleza? E aqui a gente já sabe como fazer, né? O produto é escalar. Primeira componente com a primeira, segunda com a segunda e o terceiro com a terceira. Multiplica cada um deles e depois soma, né? 2 vezes 1, 2. 3 vezes menos 1, menos 3. E 4 vezes 0, mais 0. Beleza? E a mesma coisa, né? 1 vezes 1, 1. Mais 1, menos 1 vezes menos 1, mais 1. E 0 vezes 0 é 0. Certo? Então, aqui vai ficar menos 1 aqui em cima, certo? E aqui 2 aqui embaixo. Vai ficar menos 1 sobre 2 aqui
essa expressãozinha aqui que está dentro desse parêntese, porque a gente está fazendo aqui operações numéricas já, tá? Já foi a parte de vetor. E aqui ainda tem um vetor aqui fora, certo? Vou ter que multiplicar por essa constante. Aí vocês conseguem ver que isso aqui é aquela constantezinha. Isso aqui é a constante que aparece. Lembra lá? Que W, vetor W, é igual a quem? Uma constante vezes o vetor V. Certo? Então, aqui a gente chegou nisso, né? A gente chegou. Esse K é menos 1 meio e esse vetor V está aqui. Beleza? Então, esse vetor W, que a gente já sabe que é a projeção de U sobre V. Tá? Isso aqui é só para notação mesmo, né? Então, essa projeção é claro que vai ser um vetor, e esse vetor é o vetor W, né? Ou qualquer outra letra, tá? Mas aqui nessa explicação inicial, a gente colocou como W, beleza? Então, esse W é a projeção de U sobre V, e é dado dessa forma. Só que aqui, utilizando as substituições, né, pertinentes, a gente chegou a essa formulazinha aí, para encontrar a projeção de W sobre V, ou de W, né, que no caso é a projeção de U sobre V. Beleza? Então aqui tá bem aqui descrito, né, aonde a gente chegou. Então vai ser menos 1 meio do vetor V. Então a gente pode multiplicar, né? A gente já viu lá atrás que essa propriedade aqui, eu vou multiplicar esse menos 1 meio com 1, com o menos 1 e com o 0, certo? Multiplicar com cada uma das componentes aqui das coordenadas do vetor, beleza? Da coordenada do vetor. Então vai ser menos 1 meio vezes 1, menos 1 meio. Menos 1 meio vezes menos 1 é mais 1 meio. Né? Menos vezes menos mais. E menos 1 meio vezes 0 é 0. Então está aqui vetor projeção. Né? E como é que fica isso aqui no GeoGebra, professor? Vamos lá, vamos tentar fazer aqui no GeoGebra. Né? Vou utilizar aqui o vetor. Ó, partindo daqui para cá. E aqui o vetor V. Beleza. Vamos ver se tem algum comando aqui, né? Projeção. Ó, não tem projeção. Tá? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um vetor aqui, né? Ele vai vir só até aqui, certo? O vetor projeção, se a gente for calcular, ele vai vir só até aqui. Beleza? Então, vamos verificar se realmente esse vetor W aqui que aparece é a projeção. Vamos lá. Vou selecionar aqui de novo. Vetor em vermelho aí é a projeção de U sobre V. Então, olha só. Tem alguém fazendo alguma pergunta aqui? Não, né? Vou voltar para cá. Então, olha só. Se vocês observarem aqui, o vetor... Deixa eu ver mais um pouquinho. O vetor U é 2, 2, né? Aqui no plano, tá? É só para ilustrar, tá? O vetor V é 5, 0. Certo? E o vetor D, o vetor W aqui no caso, é 2, 0. Certo? Então aqui, só para cá, a gente tem que W é 2, 0.
e K seria 5, 0, né? 5, 0. Então, aqui a gente daria para encontrar quem é essa constante K, já que eu sei quem é a projeção e eu sei quem é o vetor V aqui, né? Eu sei quem é o vetor V e sei quem é a projeção. Então, a partir daqui eu consigo encontrar quem é esse K? Será que eu consigo encontrar quem é esse K aí? Sem passar por essa fórmula da projeção aqui? Já que eu tenho essa, estou substituindo aqui, tá? Tenho essa expressãozinha aqui, que eu sei que é verdadeira. Que isso aqui, se eu colocar aqui para o outro lado, vai ser um ponto em cima do outro, né? Um ponto dividido por outro. Ou se eu tratar como vetor, como matrizes, vai ser uma matriz dividida por outra. Tem como fazer também, né, o cálculo. Certo? Então, aqui fica difícil, né, de fazer isso, né, de encontrar quem é essa constante, sabendo quem é a projeção e quem é o vetor V. Então, o interessante é que se utilize essa formulazinha aqui. Ela é um pouquinho chata, né, repetitiva, né, mas exercita bastante. Tá? Então, o vetor V aqui, esse aqui foi no plano, tá? Esse aqui é no espaço. Então, se eu fosse colocar aqui no espaço, vamos lá. Vamos colocar aquele exercício no espaço e comprovar se é verdade o que o livro está fazendo, né? Vamos lá. Deixa eu apagar isso tudo aqui. Deixa eu colocar um novo aqui. Vamos lá. Eu tenho o vetor V. Deixa eu colocar assim. Eu vou voltar aqui. Vetor é 2, 3, 4, né? 2, 3, 4 e 1 menos 1, 0. Vou colocar o ponto A igual 2, 3, 4. Opa, não foi? Calma aí. 2, ah, não, ele está tratando como ponto. É vírgula 3,4. Pronto. Aqui, deixa eu ver se ele vai mostrar o ponto aqui para a gente. Aí, ó. Esse ponto aqui no espaço. Então, eu vou traçar aqui um vetor que parte da origem até esse ponto aqui. Olha lá, o vetor 2, 3, 4. Certinho, beleza? Em forma de fração. Ou de matriz, desculpa, matriz. E aqui o ponto B, né? Eu vou colocar aqui 1, menos 1,0. Opa, vou voltar aqui. É porque aqui ele já está tratando o B como sendo a interseção, né? Vou colocar C, tá? C igual a 1, menos 1 e 0. Dou um Enter. Olha lá onde é que está o ponto C. Eu vou traçar um vetor lá nele, né? Partindo da origem até aqui, ponto C. Aí vamos ver como é que eles estão, né? Olha só. Eles estão dessa forma aqui. Beleza? Ou seja, o ponto C ele pertence ao plano XY, né? E o ponto A está lá no espaço. A gente tem esses dois vetores aí. Aí, vamos voltar aqui, né? Ele quer a projeção de U sobre V. Então, qual vai ser essa projeção de U sobre V? Então, eu vou traçar aqui uma reta perpendicular entre o vetor U, o vetor C, né? E o ponto A.
para ver se ele vai fazer isso. Opa, apareceu aqui de outra forma. Ele fez uma reta perpendicular aqui com o eixo X, né? Vou apagar isso aqui. Vou tentar de novo aqui. Deixa eu ver se eu coloco aqui uma forma que dê para vocês visualizarem aqui bacana como é que vai ficar. Aqui. É. Simplesmente não dá para colocar do jeito que eu queria. Mas é basicamente isso aqui, certo? Então, deixa eu colocar aqui vetor. Olha só. Vetor, ele aparece, certo? Aparece aqui vários comandos. Vetor unitário, vetor perpendicular, tá? Vetor perpendicular ao vetor, ao plano, certo? Vetor perpendicular unitário. Tem vários comandos aqui, tá? Então, o que que você pode fazer aqui, né? Utilizar o vetor perpendicular. Vetor perpendicular ao vetor. Mas qual vetor é esse? É o vetor... Eu quero um vetor... O vetor V, né? Vetor V. Vamos lá. Como é que vai ficar o vetor V? Opa. Ele não consegue ler, né? Aqui ele leu vetor perpendicular unitário. Não quero unitário, eu quero vetor perpendicular, né? Calma aí, ele não está lendo. Calma aí. Vetor perpendicular ao vetor V. Por que que ele não está lendo? É, beleza, não pegou. Não sei se é porque eu estou usando online. Ele não quer deixar eu fazer aqui um vetor perpendicular. Mas vocês estão vendo aqui quais são os vetores, né? Deixa eu pegar aqui uma reta, fazer melhor aqui. Pegar uma reta perpendicular. Pronto, aqui, perpendicular ao ponto C, né? Aqui no caso o plano também, né? E vou pegar uma reta paralela a ela. Pronto. Ainda não deu para fazer o que eu queria, né? Seria interessante se o vetor estivesse para cá, mas não está. Queria mostrar para vocês como ficaria essa projeção, né? Vamos lá, ficaria mais ou menos assim. Deixa eu apagar essa reta aqui e fazer uma reta perpendicular aqui nesse ponto ao plano. Então ficaria mais ou menos assim, né? Esse ponto aqui vem numa projeção aqui em cima desse outro vetor, certo? Já que é a projeção de U sobre V. Então ele ficaria mais ou menos aqui, né? Um vetor aqui também nessa direção de V, certo? Desse vetor menorzinho aqui. Então ficaria mais ou menos um vetor aqui, né? Um vetor desse tamanho aqui. Beleza? Ficaria mais ou menos esse vetorzinho aqui. Vou até trocar de cor, que é o vetor W, né? Justamente o vetor W que ele colocou. Deixa eu colocar de verde e deixa eu diminuir aqui. Deixa eu esconder esse ponto D aqui. Esse ponto C. Só esconder os pontos aqui para ficar legal. Olhar para os vetores. Então é o vetorzinho aqui, ó. Dá para ver?
esse vetorzinho aqui, né, que representa mais ou menos a projeção. Se fosse pegar direitinho, só que aqui eu não vai dar tempo da gente ver tudo, né? Mas é mais ou menos isso, só para ilustrar, tá? Seria esse vetor aqui, uma sombra, né, do vetor U sobre o vetor V. Tá? Vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Aqui tem outro exercício, né? Só que agora ele dá os pontos. Aí você tem que encontrar os vetores a partir desses pontos, né? Dados 2 a 2, né? Você encontra. E ele diz também que é para mostrar que o triângulo ABC é retângulo. Retângulo em A. O que significa isso? É montar um triângulo retângulo aqui, certo? E ele é retângulo em A, então aqui o ponto A, beleza? Aqui o ponto B e aqui o ponto C. Então, o vetor que parte de A até C, aqui eu tenho outro vetor que parte de A até B. Então, como mostrar que esse triângulo é retângulo? Produto vetorial, né? Produto vetorial entre A e B. Produto vetorial não, desculpa, produto escalar, tá? A gente nem falou de produto vetorial ainda. Entre A e B e o vetor AC, certo? Vetor AC. Então, o produto escalar entre eles, para que seja um ângulo reto aqui, tem que ser igual a 0, beleza? Essa noção aqui a gente já teve lá atrás. Tá? Calcular a medida da projeção do cateto AB sobre a hipotenusa, né, BC. Então, ele quer essa projeção aqui, ó. Beleza? Então, qual vai ser a projeção do vetor AB? Na verdade, ele está tratando esse triângulo dessa forma aqui, tá? Que é o mesmo triângulo retângulo, tá? Então, aqui ele está considerando que aqui seja A e C e aqui B. Então, essa projeção seria mais ou menos isso aqui, né? A altura, né? Então, vetor AB, vetor AC aqui. Ou você também poderia pegar o vetor BA, né? Vetor BA sobre vetor AC, né? Nesse sentido também, não teria problema. Já que eu tenho os pontos aqui para fazer os cálculos, né? Beleza? Eu poderia pegar também o vetor BA, né? A projeção dela está bem aqui, né? Sobre o vetor BC, que é a hipotenusa, certo? Então, seria mais ou menos isso. Beleza? Está bem aqui, ó. Essa daqui seria a projeção. E determinar o pé da altura relativa ao vértice A. Seria essa altura aqui, né? Essa distância daqui do ponto A até esse ponto, sei lá, H aqui. Beleza? Não tem como calcular tudo isso? Tem, claro. Só fiz uma leitura aqui das questões, tá? Então, basicamente, a gente faria o seguinte. A questão A aqui, ó, justamente, produto escalar tem que ser igual a 0 para que eu tenha esse ângulo A igual, ângulo A igual a 90 graus, certo? Então, justamente aqui, ó, o triângulo que eu desenhei, né? Para vocês aqui. Só que aqui, claro, né, você pode pensar de várias formas o triângulo, certo? Mas colocando dessa forma aqui, fica mais fácil a leitura, né? Já que ele está trazendo que tem que fazer a projeção do cateto AB sobre a hipotenusa BC, né? Então aqui fica mais fácil essa leitura. Beleza?
Aqui ele faz, né, o produto escalar e verifica que realmente é igual a zero. Aqui, a projeção, né, entre os pontos. Aqui o vetor BC, BC, BC e BC aqui, certo? A projeção de BA sobre BC, justamente, né? Projeção do vetor BA sobre o vetor BC. Então, a gente tem a projeção bem aqui, certo? Essa daqui é a projeção. É o vetor BH, certo? Beleza. Então, vamos lá. Só que aqui eu tenho que encontrar quem são esses vetores, né? Fazendo um ponto menos o outro, né? Para encontrar os vetores. E aqui ele dá só os pontos, né? Ele dá os pontos. Ele não dá quem são os vetores, ele dá os pontos. Então, para encontrar, aqui no caso, o BA e o BC, né? Eu tenho que fazer o ponto A menos o ponto B para encontrar quem? Quem é o BA, certo? Eita, a escrita hoje está ruim. Encontrar quem é o vetor BA. E, para encontrar quem é BC, opa, BC, eu tenho que fazer C, o ponto C menos o ponto B. Beleza? É sempre o de trás menos o da frente. Quando tratam de pontos, tá? Então, a projeção aqui vai ser justamente isso aqui, ó. 8 sobre 19 vezes o ponto, o vetor, aqui no caso vai ser o BC, né? O BC aqui no caso vai ser 313. Aí quer que calcule também, né? Aqui a B, a medida da projeção, né? Então, a medida da projeção é o quê? Módulo, certo? Se é medida, é comprimento. Se é comprimento, módulo, beleza? Então, por isso aqui que ele calcula o módulo do vetor projeção, beleza? Então, o módulo do vetor projeção vai dar esse resultado aqui. 64 raiz de 19 sobre 361. Tá? E aqui, quer que encontre o vetor H, né, que é o pé da altura relativa ao vértice A. Desculpa, ao vértice A. Então, aqui a gente também faz o quê? O cálculo de uma projeção, né? A gente utiliza a projeção aqui. Beleza? Então, encontra aqui quem é BH. O H a gente não sabe, a gente sabe quem é B. Então, a gente vai ter esse vetor aqui, x mais 1, y e z mais 1, como sendo o vetor BH. Então, a gente tem que encontrar quem é x, y e z, né? Para saber quem é esse vetor H. Beleza? Esse ponto H, né? É um ponto. Então, esse ponto ele vai ser dado dessa forma. Esse vetor é dado dessa forma. Né? E, consequentemente, a gente encontrando quem é x, y e z, a gente sabe quem é o ponto H. Tá? Então, utilizando aqui a projeção, a gente já sabe que a projeção de B sobre A. Por que, que a gente utiliza a projeção também, né? De BA sobre BC. Por quê? Porque isso aqui é um triângulo retângulo, né? É um triângulo retângulo. Então, a gente sabe quem é essa medida aqui. Deixa eu colocar aqui de outra cor. A gente sabe quem é essa medida aqui, né? De BH. E a gente sabe quem é essa medida aqui de BA. E a gente sabe também, né, de certa forma, quem é esse aqui. Então, forma um triângulo retângulo aqui, né? Fazendo os cálculos aqui, a gente vai ter que utilizar essa projeção, né? Utilizar a medida da projeção aqui. Beleza? Então, a projeção de B, de BA sobre BC é BH.
Então, basta igualar esse vetor BH a essa projeção, beleza? Então, igualando os dois, a gente vai ter um ponto igual ao outro, né? Uma coordenada igual à outra. Fazendo essas igualdades, a gente vai encontrar facilmente quem é x, y e z, né? Já que a primeira componente aqui com a primeira é igualdade, né? Segunda com a segunda e a terceira com a terceira, beleza? Bem simples, né? Eu não vou entrar em muito detalhe desse exercício, talvez eu até faça uma questão dessa na prova, tá? Vamos lá. Observações, né, a ser feitas. É que o vetor V é um vetor unitário, tá? Pois a fórmula pode ser reduzida, né? Pela forma da projeção, pode ser reduzida, e a gente sabe que o produto entre o mesmo vetor, né, o produto escalar, é 1. Tá? Também sendo U um vetor arbitrário, x, y, z, e os vetores da base canônica, né, do R3, dados eles, a gente pode fazer também as projeções sobre esses vetores da base canônica, beleza? Então, aqui a gente pode fazer, né, encontra que a projeção de U sobre I, J e K é justamente cada componente com a sua base canônica, né? XI, YJ e ZK, beleza? Já que os outros componentes aqui são zeros, né? E tem entrada 1 apenas em X, em I, em Y, Y em J e Z em K, né? É a única entrada, né? O resto é nulo. Por isso que aqui a projeção é dada dessa forma, utilizando a base canônica. Vamos lá. Aqui o produto escalar no R2, eu já falei algumas coisas, mas é basicamente da mesma forma que a gente viu, né? No R3, produto escalar, pego o x1 com x1 mais o y1 com y2, né? Já que agora eu estou tratando no R2. E o módulo também, né? Eu excluo aqui a componente z. Então fica x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado, né? Que é o produto entre os dois vetores. É o módulo de U, certo? No R2. E também vale as propriedades, né? Vale todas as propriedades que a gente viu e os teoremas, tá? Ângulo entre vetores também vale. Vale a prova, né, se são perpendiculares os vetores, são ortogonais, né, no caso, tá? São ortogonais, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre eles. Também vale aqui para dos ângulos, né, os cossenos diretores, também vale no R2. E aqui, justamente aqui, ó, eu falei para vocês, né, também vale no R2, né, exclui a terceira componente, então fica no R2 dessa forma, quando eu trato de ângulos diretores, tá? A projeção também é dada da mesma forma, né? Só que agora os vetores aqui só tem agora um par ordenado, certo? Então aqui eu só substituo pelo par ordenado e não pelo terno, né? Beleza. Vamos lá para o produto vetorial, né? Para a gente finalizar o assunto dessa primeira prova. Produto vetorial, como eu falei para vocês em uma das aulas anteriores, por isso que é interessante a gente não utilizar aquele símbolo de vezes, né, que a gente utiliza no ensino fundamental quase todo, tá? Porque aqui, quando a gente trata de produto vetorial, a gente usa esse símbolo, né, aquele símbolo que parece um X, né, de multiplicação, tá? Então, por isso, não confundam, tá? Então, quando a gente tratar de vetores, quando vocês verem esse símbolo, é produto vetorial, produto entre dois vetores, né? E quando vocês verem aquele pontinho aqui, né, é o quê? Produto, desculpa, escalar,
tá? A gente chama de produto escalar. Então, esse produto vetorial é diferente desse daqui. E ele resulta simplesmente em alguns cálculos que a gente vai ver, né, que pode trazer alguns resultados aí de, sei lá, área, né, cálculo de área, paralelogramo. Então, vamos lá. Vamos ver a definição do que seja um produto vetorial. Tá? Então, dados dois vetores, né, no R3, vetor U e o vetor V, tomados nessa ordem, né, ou seja, U depois V, o produto vetorial de U e V, né, entre os vetores, ele é dado justamente dessa forma aqui, tá? Produto vetorial. Então, a gente tem que esse produto vetorial, ele é calculado dessa forma aqui. Tá? É encontrado a partir dessa expressão toda aí. Como assim? Como é que a gente chega nisso, né? Essa fórmula aqui, eu creio que alguns viram, né? Outros não. É basicamente aquela regra de... Deixa eu lembrar aqui, eu acho que é regra de Cramer, né? Para encontrar o determinante, é basicamente isso aqui que vocês vão utilizar. Tá? Então, a gente monta, né, matrizes, e essas matrizes a gente aplica o determinante, tá? Entre elas. E é claro, se eu vou calcular na direção de ir, então eu excluo os x daqui, ó. Podem ver que aqui não tem x, tem y e z, né? Então, na direção de I, eu excluo x. Na direção de J, eu excluo o y, certo? E na direção de K, eu excluo quem é o z, né? Que está na direção de K. Então, essa regrinha aqui, ela facilita os cálculos. Né? Eu não vou voltar atrás para explicar essa regra do determinante, não, tá? Mas se vocês verem aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, regra de Cramer. Eu acho que é isso. Tá? Regra de Cramer. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Regra de Cramer. Ele utiliza essa notaçãozinha aqui. Aí ele vai excluindo as outras. Né? Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui uma... Aqui, ó. Né? Aqui é no... Ele tem 3x3, né? 3x3. Mas a gente vai utilizar só uma 2x2, né? Então é mais fácil. Então vamos lá. Então aqui o produto vetorial, ele é dado dessa forma. Ah, professor, mas eu não lembro disso aqui. Mas se não lembra, é só voltar aqui, né? Dá para fazer dessa forma. Então vai ser o produto entre Z1 e Z2, Y e Z2 menos Z1 e Y2, tá? Ou seja, na direção de I, o X não existe. Menos, aí esse aqui que pega, né? Porque o sinal é que pega. Aqui é menos e aqui é mais. Tá? Então, menos na direção de J, né? Que é o Y aqui não vai existir na operação aqui. Certo? Então, vai ser x1, z2 menos z1, x2. E na direção de cá, o z não existe, né? Então, aqui nessa parte, a gente vai ter x1, y2 menos y1, x2. Tá? Que é justamente essa expressão aqui, utilizando essa regra para determinante. Então, aqui vocês viram que envolve determinante, né? Já entrou numa parte em que envolve determinante. Outra forma de facilitar os cálculos, né? É você utilizar o produto vetorial como sendo uma matriz 3x3, né? Onde você tem aqui
as direções, né? No caso, a base canônica, o ponto, o vetor 1, o vetor U, no caso, né? O vetor U, e depois o vetor V. Beleza? Então, dessa forma aqui, fica até mais simples, né? Do que utilizando a regra de Cramer aqui, né? Essa regrinha aqui é um pouquinho chata, né? Para relembrar, porque aqui tem que relembrar esse sinalzinho aqui, né? E às vezes esse sinalzinho você erra a questão toda. Então, aqui, né, utilizando essa parte aqui, aí você consegue entender por quê, né? Aí, utilizando a regra de Cramer, né? Por exemplo, lá, dxy, né? Eu creio que é assim a anotação. Nem lembro, faz tanto tempo que eu não vejo esse conteúdo de ensino médio que acabo esquecendo. Mas vamos lá. É basicamente isso aqui, né? Se eu utilizo o i, né? Se eu utilizo o i, o A11, né? O elemento da matriz, eu vou ter quem? Que aparece aqui, ó. A matriz y1, z1, y2, z2. E estão na direção de i, né? Porque eu peguei o elemento i. Beleza. Então tá aí, ó. Então justamente o que está escrito aqui em cima, tá? Então eu transformei essa matriz 3x3 em uma 2x2, né? Utilizando aquela regrinha lá de Cramer, né? Eu creio que seja assim, D1, 1. Ou seja, eu vou fazer o determinante, primeira linha, primeira coluna, né? Primeira linha, primeira coluna. D1, 1. Que é justamente essa expressãozinha aqui, tá? Isso aqui não tem igualdade não, tá? Isso aqui é essa expressãozinha aqui. Mas se tiver igualdade, eu tenho que continuar, né? Então isso aqui é o D11, beleza. Menos, utilizando a regrinha, eu tenho que ter um menos ali, né? Depois mais. Então menos, aí apago isso aqui. E agora eu pego a primeira linha com a segunda coluna. A direção de J, certo? Então, eu tenho agora a minha matriz de 2x2, que vai ser x1, x1, y, z1, x2, z2, né? Então, vai ser x1, z1, x2, z2. Beleza? É aqui o J, né? Multiplicado por J. Beleza. E aqui também mais, né? Agora é mais. Aqui na primeira linha com a terceira coluna. Na direção de cá. Sobra quem aqui, ó? Sobra, vou colocar aqui embaixo, tá? x1, y1, x2, y2. Isso na direção de cá. Beleza. Então tá aí, ó. Justamente o que está escrito aqui em cima, né? Então, dá para utilizar, né? A partir daqui dá para sair e chegar até aqui, né? Utilizando aquela regrinha. Ou se não, você pode fazer diretamente por aqui, tá? Utilizando a matriz 3x3. Dá para sair também o mesmo resultado, tá? Olha só. Vamos lá. Então, o produto vetorial, né, de U pelo vetor V também é chamado de U vetorial V, tá? Esse símbolo aqui é pouco usado, mas tem alguns professores que ainda usam o vetorial V, tá? E também tem outras áreas da matemática que usam também, tá? Essa simbologia. Então, o vetorial V é dado por essa simbologia aí. Mas o produto vetorial, né, é dado dessa forma, tá?
Então, olha só como é que fica fácil. Aqui, dados os vetores U e V, lembrando que aqui esse vetor U, eu posso escrever como sendo um terno 5, 4, 3. Facilita, né, a vida. E esse outro aqui, o vetor V, eu não tenho J. Se não aparece, então é 0, certo? Não aparece, é 0. O I é 1 e o K também é 1. Então, eu tenho que o vetor V vai ser essa terna aqui. Beleza? E como eu falei para vocês, eu só substituo aqui, ó. Eu tenho o IJK, eu tenho o vetor U aqui e tenho o vetor V aqui. Beleza? Só substituo na ordem. U, V, IJK, U e V, né? Esse aqui é o vetor U, esse aqui é o vetor V. Beleza? Então, vamos lá. Substituir aqui, aplicando aqui a regrinha, né? Em I, primeira linha, primeira coluna, sobra quem? 4, 3, 0, 1. 4, 3, 0, 1. Tá aqui, ó. Utilizando a primeira linha, segunda coluna, eu tenho 5, 3, 1, 1. 5, 3, 1, 1. Tá aqui. E primeira linha e terceira coluna, eu vou ter 5, 4, 1, 0. 5, 4, 1, 0. E aqui determinante normal, tá? Coluna principal, né? Ou diagonal principal, 4, né? 4 vezes 1, 4. E 0 vezes 3, 0. Então, 4 menos 0. Tá? Diagonal principal menos a diagonal secundária. Diagonal principal, 5 vezes 1, 5. Menos a diagonal secundária. 1 vezes 3, 3. Então, 5 menos 3, 2, né? Diagonal principal, 5 vezes 0, 0. Menos a diagonal secundária. 1 vezes 4, 4, né? Então, aqui a gente vai ter 4 menos 0, 5 menos 3i e 0 menos 4k. Ou 4 menos 0i, 5 menos 3j e 0 menos 4k. Fazendo as operações, a gente vai ter que o produto vetorial vai ser esse vetor aqui. 4i menos 2j menos 4k. Beleza? Tranquilo aí? Bem simples, né? Vou utilizar aqui determinante. Não necessariamente você tem que usar essa regra, né? Você pode ir lá utilizar a regra de Sarri, né? Que é aquela que a gente sempre aprende, né? Que o professor só passa ela praticamente. Que é mais rápido, né? E também as outras regras não servem para nada, praticamente, né? Facilita, mas dá trabalho. Algumas, né? Então, olha só. Aquela regrinha que repete as duas primeiras colunas, né? I, J, aqui 5, 4, aqui 1, 0. Aí você aplica lá diagonais principais menos as diagonais secundárias, né? Você faz isso aí e dá o mesmo resultado, tá? Vocês podem ver que dá o mesmo resultado. Vou até fazer aqui rapidinho, deixa eu ver se dá tempo. Dá. Olha só, diagonal principal aqui, ó. 4 vezes I vezes K, né? 1 vezes K, 1 vezes 4 vezes K, 0 vezes 3 vezes I. Opa, deixa eu melhorar isso aqui. E aqui, 1 vezes, aqui é diagonal secundária, né? Fazendo ao contrário, tá? Diagonal principal primeiro, né? Que é aí I vezes 4 vezes 1, J vezes 3 vezes 1, e K
vezes 5 vezes 0. Então, vai sobrar o que aqui para a gente? 4 e 3J, 0K, né? Então, 4i mais 3J. Já que o 5 vezes 0 é 0, vezes K é 0. Então, não precisa colocar o K, beleza? Só o 4i menos mais 3J. Agora vai fazer menos. Vamos lá para outra parte agora. É a diagonal secundária, beleza? A diagonal secundária a gente vai pegar menos 4. 1 vezes 4, 4. Vezes K, 4A. Então, menos 4K, desculpa, menos 4K. Aqui, 0 vezes 3, 0, vezes I, 0, né? Então, não precisa colocar. 1 vezes 5, 5 vezes I, ou vezes J, desculpa, vezes J, 5J. Então, menos 5J. Aí a gente faz a operação com que dá, né? Olha aqui, ó, só o 3J e o menos 5K que dá para fazer os cálculos entre eles, né? Então, isso aqui, na verdade, vai ser 4i menos 5 mais 3 menos 2, né? Menos 2J. E menos 4A. Menos 4K, desculpa, menos 4K. Olha só esse resultado aqui. Deu justamente o mesmo resultado daqui, certo? Então, você pode fazer das duas formas. Eu acho mais fácil a regra de Sarri, né? Que todo mundo já sabe, né? Quer dizer, pelo menos é até aprendido, né? A regra de Sarri para fazer o determinante da matriz, beleza? Vamos lá. Creio que todos entenderam aqui, né? Essa parte aqui é bem simples. Cálculo só fazer o cálculo do determinante, não tem segredo. Aí você que sabe, você utiliza ou a regra de Cramer, né? Que eu acho que estou falando aqui, eu não sei se eu estou falando besteira, mas depois eu vou dar uma olhada. Ou a regra de Sarri, que foi essa daqui que eu mostrei para vocês, né? Ou alguns professores, né, são mais didáticos, né? Parece que são pedagogos. Falam que é a regra da borboleta, né? Aí faz uma borboleta lá bonita. Né? Então, também pode fazer isso, tá? Regra da borboleta. Ele não repete, né, as duas colunas, né? Ele faz tudo aqui, né? Ele vem aqui e faz isso, depois vem aqui e faz isso, e depois vem aqui e faz isso aqui, né? Assim. Aí depois vem pro outro lado, né? Por isso que fica parecendo uma borboleta, né? Isso aqui parece umas asas, sei lá. Depois vem aqui, dá a volta até aqui nesse último aqui. E depois vem aqui e vem para esses dois aqui. Não ficou perfeito, mas é mais ou menos isso. Vamos lá. Aqui ele fez ao contrário, né? Ou seja, se eu fizesse o produto vetorial entre V e U, né? Inverteu a ordem. Será que dá o mesmo resultado? Aqui ele mostrou que não, né? Porque o resultado lá deu o mesmo vetor, né? Os mesmos valores, né? Porém, os sinais são diferentes, né? Aqui é 4 menos 2 e menos 4. Aqui deu o contrário, ó, menos 4, 2 e 4, né? Positivos. Então, a gente conclui o quê? Que esses produtos vetoriais aqui, né? U por V e V por U são opostos, tá? Então, se eles são opostos, então eu posso dizer que o produto
vetorial de U por V é igual a menos V produto vetorial com U. Isso significa que esse produto vetorial não é comutativo. Ou seja, a ordem não altera o fator, né? Não é comutativo, lembra? Eu tenho A vezes B. Isso aqui é igual a B vezes A. Comutativo. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui, o produto vetorial não é comutativo. Então, se eu for falar de produto vetorial, né, isso aqui não é comutativo. Tá? Vou tratar aqui de produto vetorial. Então, são diferentes. Beleza? Vamos lá. Ver o que dá para ver ainda hoje. Produtos, as propriedades, né, do produto vetorial. Vou ver aqui algumas. Produto vetorial entre U, um vetor U qualquer, e ele mesmo, né, é o vetor nulo, qualquer que seja esse vetor, tá? Então, se a gente pegar essa expressãozinha lá para encontrar o produto vetorial através do determinante da matriz, né, a gente vai concluir que é justamente o produto vetorial vai ser igual a zero. Já que a gente tem, né, por definição, que duas linhas iguais, né, se a gente tiver duas linhas iguais, no caso aqui e aqui, né, isso vai dar para a gente, né, pela propriedade determinante, que o determinante com certeza vai dar zero, né, sem precisar calcular. Tá? Você pode até calcular aí que vai dar zero, não tem problema. Produto entre as bases canônicas também, né, são iguais. Vocês vão verificar que também dá nulo, né, através dessa propriedade. Beleza? Base canônica também traz esse resultado. Né? Uma segunda, né, que a gente viu agora há pouco, que o vetor oposto, né, do produto vetorial é menos V, o oposto de V, produto vetorial com U. Né? Justamente isso aqui. Aí aqui tem a demonstraçãozinha, tá? Eu vou só passar. Mas basicamente a prova, ele prova utilizando isso aqui, ou ele prova esse resultado aqui, utilizando a definição, né, do produto vetorial. É só fazer o produto vetorial que vocês vão verificar. E é basicamente aquele exercício que a gente viu lá atrás. Tá? Então, também, né, pode ser levado também para a base canônica, o mesmo resultado. Tá? O produto vetorial aqui, no caso, com a soma entre dois vetores, vai ser o produto vetorial, ou seja, é comutativo aqui, né? Seu produto vetorial de U por V mais o produto vetorial de U por W, tá? E aqui tem a demonstração aqui embaixo, tá? Só vou pular aqui, porque não é interessante a gente ficar aqui muito nessas demonstrações. Aqui, se eu tenho um M, né, um valor, uma constante, multiplicado pelo vetor U, que é produto pelo vetor V, então eu posso colocar esse M, né, como é que a gente fala? Em evidência, né, digamos assim. Então, de certa forma, ele vem em evidência e a gente basta fazer o produto vetorial entre os dois vetores. Tá? Aqui também tem a demonstração. Tá? Então, essa propriedade é válida. Tá? Pode fazer dessa forma. Beleza? E aqui o produto, a gente acabou de ver, né, essa daqui, produto vetorial entre vetor U e vetor V, vai ser nulo se somente se os vetores U e V são nulos, né, ou eles são colineares. Tá? Então, os dois vetores, um dos dois vetores é nulo,
né? Se um deles é nulo ou se eles são colineares. Beleza? É claro, né? Se um dos... na verdade, o que a gente viu aqui atrás foi se os vetores são iguais, né? Que é o caso particular, né? Se os vetores são iguais, não nulos também, né? Mas nesse caso aqui, como os vetores são diferentes, ou um deles é nulo, ou eles são colineares. Beleza? Então aqui a gente tem duas demonstrações, né? No caso em que U é nulo, né? Ou seja, tem coordenada 0, 0, 0. Então aqui a gente vai ver que como uma linha é nula, né? Então o produto vetorial vai ser igual a zero, né? O determinante vai ser zero. A gente sabe disso lá do ensino médio. Né? E aqui, no caso em que U e V são colineares, certo? Isso aqui é a definição de colineares. Beleza? Então, a gente tem aqui que uma linha vai ser múltiplo da outra linha, certo? Também, pela definição de determinantes, né, das propriedades, se um é múltiplo do outro, da outra linha, então, produto vetorial também é zero. O determinante é zero, né? Desculpa, o determinante também é igual a zero. Beleza? Então, uma linha é múltipla da outra, né? Ou, como está falando aqui, duas linhas têm seus elementos proporcionais, né? Também posso falar isso, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui o que dá mais para ver. Aqui, né? Se o produto vetorial V ele é ortogonal, né? Ele vai ser ortogonal simultaneamente aos vetores U e V. Tá? Então, o que é isso? Eu estou falando o seguinte, que se eu tenho um vetor V aqui e um vetor U, né? Vou colocar ao contrário, né? Um vetor V e um vetor U. Se eu traçar aqui não, um vetor aqui, esse vetor aqui, que é o produto vetorial de V por U, ou U por V, né? Ele vai formar 90 graus, um ângulo de 90 graus com o vetor V e também um ângulo de 90 graus com o vetor U. É isso que está falando aqui. Ou seja, ele vai ser simultaneamente ortogonal aos vetores U e V. Tá? Então é aquele famoso gesto que os professores fazem, né? Do legalzinho lá, do polegar, né? Vetores para o vetor ortogonal, né? Faz aquele movimento. É justamente isso aqui. Tá? Então, o vetor vai ser sempre ortogonal aos dois vetores, né? O produto vetorial vai ser sempre ortogonal simultaneamente aos outros dois vetores, tá? Bem simples, né? Não tem segredo aqui. É basicamente isso aqui que ele está falando, dessa propriedade. Beleza? Então, se eu fizer o produto escalar de U pelo produto vetorial, vou fazer o produto escalar, que é um ponto, certo? De V pelo produto vetorial, tem que dar zero, né? Pela propriedade lá do produto escalar, né? Se o produto escalar é igual a zero, logo eu tenho que o vetor vai ser perpendicular, certo? Ou ortogonal, desculpa, ortogonal, tá? Gera aqui um ângulo de 90 graus, tá? Aqui tem a prova, né? Vou pular também, beleza? Aqui tem outra propriedade, né? Se os vetores U e V, dados os vetores U e V, né? E esses vetores, produto vetorial, né, entre eles, tem as direções das arestas do triedro OXYZ, né? Ou seja, no espaço, né? Vai ter a mesma direção das arestas do triedro, né? Direto, né? Se, né?
vou passar essa parte aqui, mas é basicamente que a gente tem esse resultado, né? Que o produto vetorial entre U e V vai ser igual ao produto vetorial do oposto de V por U, certo? A gente tem esses dois resultados. Então, ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo o seguinte, que esse vetor, produto vetorial aqui formado, né? Aqui, ó, como vocês podem ver, ângulo de 90 graus aqui e aqui. Então, ele é ortogonal aos vetores, né? U e V. E aqui também vai ser ortogonal, só que sentido oposto, né? É justamente o que ele está falando aqui. Tá? Aqui tem alguns resultados, né? Dada a base canônica, né? A gente tem aqui a produto vetorial de por J é dado dessa forma, né? Aqui o vetor I e aqui o vetor J pela definição de produto vetorial. Então, se a gente for calcular isso aqui vai dar justamente K. Tá? K. Então, o produto vetorial entre I e J vai ser K. Então, é isso que ele está falando. Tá? Ele está falando o quê? Se eu pegar aqui os vetores da base canônica, aqui no caso, o vetor I é J aqui, né? Na direção de Y é J. Na direção de X, I. Certo? Então, se eu faço o produto vetorial entre I e J, é claro que eu vou ter o K aqui, né? Já que o K ele é ortogonal, né? Que ele é o produto do produto vetorial, então ele é ortogonal ao vetor da base canônica I e J, né? Simultaneamente. Beleza? É isso aqui que ele está falando. Beleza? Então aqui ele mostra só o sentido, né, que a gente faz. Né? Se eu faço o produto vetorial entre I e J, eu tenho K. Certo? Se eu faço entre J e K, eu vou ter I. E se eu faço entre K e I, eu vou ter o vetor J como sendo ortogonal entre eles. Né? É nessa direção aqui, tá? No sentido positivo, né? Ele fala sentido anti-horário também, né? Você pode trazer assim também. Então, IJK em sentido positivo, beleza? Então, esses vetores, né, IJK tem as direções das arestas do triedro, né? A gente sabe, né? A direção essa daqui, a direção do eixo X, direção do eixo Y e a direção do eixo Z. A gente já sabe disso, né? Que as bases canônicas têm essas direções, né? X, Y, K, ou X, Y, Z, tá? Então, ele está chamando aqui de triedro direto, né? Como é que é? Esses octantes, né? Os octantes ali, tá? Então, a gente tem ali um triedro, claro, utilizando ali só três vias, né? No caso aqui, a parte positiva, digamos assim. E também costuma dizer que essa base canônica, né, é de sentido positivo no momento em que o sentido fica caracterizado, né? Então a gente tem esse círculozinho aqui, né, para dizer o sentido desses vetores. Tá? Aqui tem outra propriedade, né? O módulo do produto vetorial ao quadrado vai ser o módulo de U ao quadrado vezes o módulo de V ao quadrado menos U vezes V, ou seja, o produto escalar ao quadrado. Certo? Então, o módulo do produto vetorial é dado dessa forma. Beleza? Aqui tem a prova, tá? Eu vou pular também um pouquinho, senão a gente vai ficar só nas propriedades. Então, aqui a 8 a 9, né? Se os vetores U e V não são nulos e se o ângulo
e θ, né, o ângulo entre eles, né, dado o ângulo entre eles. Então, o produto vetorial, o módulo do produto vetorial, vai ser produto dos módulos de U e V vezes seno de θ. Ou seja, quando eu estou tratando de produto vetorial, certo? Eu envolvo agora o seno. Então, naquela hora a gente tratava de produto escalar, certo? Produto escalar é cosseno. Nesse caso aqui de produto vetorial, é seno. Se vocês observarem, é praticamente a mesma fórmula, né? Só o que muda é o seno e aqui que é um produto vetorial, beleza? Tranquilo? Isso aqui é só a propriedade, a gente vai utilizar, claro. Aqui ele utiliza a identidade de Lagrange, né, para demonstrar, tá? Eu vou passar aqui. Produto vetorial não é associativo, né? Ou seja, o produto de U por V por W, né, não é associativo, não, ou seja, isso aqui não vale essa igualdade entre esses dois produtos vetoriais, tá? Não vale essa igualdade. Então a gente diz que não é associativo, porque os dois são diferentes. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver a interpretação geométrica, né, disso, né? Do módulo do produto vetorial. O módulo é o quê? A gente viu lá que o módulo do vetor é a distância entre dois pontos, né? Pode ser calculado pela distância entre dois pontos, né? Dados dois pontos, claro. Né? E o módulo do produto escalar também, né? A gente viu, que é um valor numérico. Né? E aqui também vai ser um valor numérico, né? Já que o módulo é comprimento. Porém, aqui, quando a gente está tratando de produto vetorial, na verdade, a gente traz como sendo a área. Tá? Então, a área vai ser a área de um paralelogramo. Beleza? Foi justamente o que eu falei para vocês. Então, o módulo do produto vetorial, entre dois vetores, vai ser a área do paralelogramo. E a gente já fez isso aqui bastante, né? Então, dados os dois vetores, né? A gente tem como calcular a área desse paralelogramo aqui, ABCD. Beleza? Apenas pelos dois vetores. Como é que faz isso, professor? Basta fazer o módulo do produto vetorial. Então, vou calcular primeiro o produto vetorial e depois o módulo dele. Né? Então, a gente sabe que a área do paralelogramo, né, ele é dado por base vezes a altura. Porém, utilizando aqui as relações trigonométricas nesse triângulo pequeno aqui, né? Aqui usando θ, né? Então, θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, é seno de θ vai ser igual a H vezes o módulo de V. Concordam? Já que eu não sei quem é H, é a altura. E aqui, módulo de V é a distância de A até C. Então, seno de θ, cateto oposto sobre a hipotenusa. Justamente o que está escrito aqui, né? Só que aqui ele faz já a conversão, né? Ele pega esse V aqui e traz para cá, né? Dividindo aqui, pega o H. Calma aí. Ah, tá. Então aqui ele pega essas relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá? Então essa área, né? A partir dessa área do paralelogramo, ele chega a essa expressãozinha aqui, que é justamente aquela propriedade que a gente viu, certo? Então, o módulo do produto vetorial vai ser o produto entre os vetores vezes seno do ângulo, certo? E é claro, se eu não souber quem é o ângulo, eu tenho como calcular também só o módulo do vetor, ou do produto vetorial.
Tá? Então, se tiver um ângulo, eu tenho que utilizar essa daqui. Se não tiver o ângulo, eu utilizo essa daqui, né? Ou se já me der o ângulo também, né? Eu posso utilizar também, tá? Então, olha só. Determinar o vetor unitário simultaneamente ortogonal ao vetor U e o vetor V. Opa, vetor unitário simultaneamente ortogonal. Então, eu tenho aqui que é um vetor U, um vetor V, e aqui um vetor unitário, né, chamado de W. Ele é ortogonal simultaneamente ao vetor U e ao vetor V, certo? Ortogonal gera um ângulo de 90 graus entre eles, certo? Então, basta a gente utilizar uma propriedade ou uma daquelas propriedades, né, que a gente viu, né, do ângulo simultaneamente ortogonal. A gente viu aqui uma dessas propriedades, certo? Cadê? Deixa eu voltar mais. Aqui. Então, vai ser simultaneamente ortogonal se a gente fizer o seguinte: produto vetorial entre eles, para que seja simultaneamente ortogonal. Então, vamos seguir aqui. Então, aqui, ó, a propriedade 6, né, do produto vetorial, afirma que esse produto vetorial, né, o vetor resultado do produto vetorial, né, e o seu, digamos assim, o oposto aqui, né, são simultaneamente ortogonais, né, o vetor U e V. Então, esse vetor aqui é simultaneamente ortogonal a esse daqui. No caso, esse daqui na mesma direção do vetor do produto vetorial, né? Só que sentido oposto, né? Beleza? Isso daqui vai ser para cima e esse aqui para baixo, né? Digamos assim. Não necessariamente assim, né? Para cima e para baixo. Na mesma direção, né? E sentidos opostos. Tá? Mas que eles sejam ortogonais simultaneamente. Beleza? Então, basta calcular, né? O produto vetorial de U por V. A gente encontrou aqui. Menos 15 e mais 10J mais 30K. Beleza? Então, esse produto vetorial vai ser justamente essa coordenada aqui. E como a gente sabe lá, né, pela propriedade, a gente tem que vai ser justamente essa igualdade aqui, né? O vetor vai ser igual ao oposto do outro, né? Então, o vetor que é produto vetorial de V por U vai ser o mesmo, só troca os sinais, né? Que é menos 15, 10 e 30, aqui é 15 menos 10 menos 30, tá? Beleza. Então, como a gente quer o vetor unitário, né? Vetor unitário, W, digamos assim, ele é dado, lembra lá, o vetor unitário, quando a gente não fala de um vetor apenas, né? Vai ser o vetor V dividido pelo módulo dele, né? Pelo módulo de V. Beleza? Então, como a gente está tratando de dois produtos vetoriais, então vai ser o produto vetorial dividido pelo módulo do produto vetorial. Ou seja, vai ser esse vetor aqui. Tá? Lembrando que o módulo vai ser cada componente ao quadrado, né? No caso, 15 ao quadrado, 225, 100, 10 ao quadrado, 100, e 30 ao quadrado, 900. Aí aqui a gente tem a raiz de 1.225, que é 35. Então, fica 1 sobre 35 vezes o vetor do produto vetorial, é o resultado do produto vetorial. Fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai ter o vetor unitário, vai ser esse daqui. Tá? E é claro, pegando o oposto aqui,
a gente vai ter que vai ser o mesmo, só trocar os sinais, certo? Vetor unitário na direção, digamos aqui, no sentido oposto, né? Então, a gente tem aqui vetor U e o vetor V. Aqui é ortogonal ao vetor V e ao vetor U, certo? Esse daqui é produto vetorial V por U. E aqui o de cima, né, que é também ortogonal a U e a V, vai ser o produto vetorial de U por V, certo? E é justamente aquela ilustração que a gente viu aqui em cima. Se eu chego nela. Aqui, ó. Justamente essa ilustraçãozinha. Beleza? Justamente essa ilustração. Então tá aí, ó. Eu tenho o vetor V, o produto vetorial de V por U e U por V. Então aqui eles são simultaneamente ortogonais aqui também, né? Beleza? E como tem sentidos opostos, é claro que eu vou trocar somente os sinais, né? Já que o módulo deles é a mesma medida, tá? Mesmo comprimento. Beleza? Deixa eu pular aqui um pouquinho. Aqui esse outro exemplo está bem complicado de enxergar, né? Mas eu vou também pular. Ver o que, é que dá para ver mais aqui. Acho que não dá para ver mais nada, né? Que o tempo já está acabando. Mas o que, que a gente vai fazer? Na próxima aula a gente vai ver o restante do conteúdo, no caso aqui o produto misto, tá? Que falta. E alguns exercícios, né? E a propriedade também do produto misto. Beleza? E a gente finaliza essa parte de vetores. Vetores. No caso que o produto misto vai me dar um volume. A gente vai ver isso aqui. Eu espero que dê tempo, né? Acho que dá tempo, sim. Bem pouquinho o assunto. Acho que dá tempo da gente ver isso aqui na próxima aula. Aí na quinta-feira a gente vai ter esse assunto, vai finalizar ele, né? Vai finalizar ele aqui, ó, já tem os exercícios e aqui já passa para o próximo capítulo. Tem bastante exercício, tá? Aqui as resoluções dos exercícios e ali a quarto capítulo, né, que trata de retas, que é o assunto da nossa próxima prova. Então aqui a gente finaliza o produto misto, que tem muito exercício, né? Tem alguns que, como eu falei para vocês, estão lá também na lista de exercícios. Então, quem fez esses exercícios e o da lista já tá garantido aí que vai tirar uma boa nota, né? Então, vamos lá. Então, na próxima aula a gente vai ver produto misto, tá? E as suas propriedades. E é o que falta. E alguns exercícios que faltou eu falar aqui também sobre o produto vetorial. E a nossa prova era para ser essa semana, né? Só que eu resolvi fazer semana que vem, terça-feira, tá? Então vai dar tempo da gente terminar esse assunto e fazer a prova na terça. Então vai ter bastante tempo aí para vocês estudarem aí, né, até a final de semana para essa prova. Tá? E aí eu vou explicando como é que vai ser. Eu vou abrir o link ainda essa semana para vocês colocarem lá a lista de exercícios, tá? A resolução, quem quiser entregar, né? Não, desculpa, não é obrigatório. Tá? Mas para quem quiser entregar, eu vou abrir o link. E da mesma forma que vocês vão anexar a lista de exercícios, é a mesma forma que vocês vão anexar a prova, tá? Vai ser da mesma forma. Então, a prova, pessoal, só falando agora e relembrando, né, o que eu já falei, quando vocês estiverem fazendo a prova, eu vou liberar o dia todo. Vocês vão ter o dia todo para fazer a prova, até meia-noite. Mas eu costumo colocar lá no SIGA às 8 horas da manhã. E também compartilho no WhatsApp com vocês, né? A prova, não tem problema. Compartilho com vocês, né? Para quem não
digamos, não tem tempo de dar uma olhada lá no SIGA ou não conseguiu acessar, não vai ter desculpa. Então, você pode ali baixar, né, no WhatsApp e ir fazendo a prova. Não se preocupe em ir fazendo e tirando foto, fazendo e tirando foto. Não. Ou escaneando, né? Façam primeiro tranquilamente, depois escaneia, né? Deixe isso aí para a última hora, tá? Última hora não, para depois, né? Depois que terminou toda a resolução. Não vão fazer igual alguns aí que estão fazendo aqui, já escaneia. Não, guarda ali, não vai embora não, tá? A resolução. Pode fazer de lápis? Pode fazer de lápis. Vai ficar escaneado mesmo. Agora tem que ficar legível, né? Tem que ficar legível, porque se mandar um arquivo inelegível para mim, eu vou falar, olha, esse arquivo está inelegível. Por isso que você tirou essa nota, né? Então, verifiquem se vocês conseguem ler, eu também vou conseguir, né? Então, tentem tirar numa luz bacana, né? Sem a sombra em cima, né? Ou algo do tipo, e verifica se está realmente legível, né? E se caso vocês tiverem dificuldade em escanear, professor, não tem scanner, não tem impressora, não precisa, pessoal. Hoje em dia tem um monte de aplicativo que faz isso aí pelo celular. Então não tem, eu acho que não tem desculpa, tá? Só pega o celularzinho ali, escaneia. O Google Drive também faz isso, né? Para quem não sabe, o Google Drive ele já vem instalado na maioria dos celulares, né? Não sei nos iPhones aí da vida, mas pelo menos no Samsung e Motorola eles já vêm, né? Alguns. Então não tem desculpa. E se não tiver aplicativo para escanear, tem o CanScan, né? Tem vários outros aí que escaneia para você lá, né? Ele tira uma foto, né? Escaneia e salva como PDF. De preferência, salve como PDF, tá? Não vão tentar enviar um monte de arquivo ou um arquivo em Word, tá? Que aí em Word aí eu posso modificar aqui, né? Então tentem enviar em PDF, tá? E salvem com o número da questão ou com seu nome, né? Para você não se confundir, porque já aconteceu de me enviarem arquivos que não eram a resolução da prova, né? Aí eu entendo assim, ou a pessoa não fez e enviou só para dizer que fez, ou a pessoa enviou o arquivo equivocado, né? Então, tentem verificar isso aí, pessoal, tá? Dúvida, perguntas? Senão a gente finaliza por aqui, tá? Só falta essa última parte aqui de produto misto e a gente finaliza esse conteúdo da primeira prova, tá? Não deixem para fazer exercício em cima da hora, tá? Eu sempre tive conselho aí de alguns professores que a gente tem que estudar a matéria antes de começar, né? E é claro que eu nunca segui, né? É difícil a gente seguir esse conselho. E para alguns é até difícil estudar um assunto que nunca viu, né? Ou nunca teve contato, ou sabe alguma coisa aqui e ali, mas precisa de um, de uma ajuda de um professor, né? Então, ou ver uns vídeos no YouTube, né? Ajuda também. Então, vamos ver aí se talvez na sexta eu consiga pelo menos fazer alguns exercícios e gravar, né, uma aula com 5 exercícios, como se fosse um simulado da prova, e envio para vocês no SIGA e deixo aqui também gravado, né, que eu vou gravar aqui também. Mas não necessariamente vocês precisam acompanhar, tá? Claro que quem quiser acompanhar, só que eu não sei se eu vou fazer na sexta à tarde ou pela manhã, tá? Então não posso dizer assim que eu vou fazer tal horário porque eu não sei. Tem que ver se eu vou estar livre nesse horário também, tá? Sucesso, professor. Pode falar. É, tá muito difícil para mim acompanhar as aulas, porque as suas aulas, se eu não me engano, esse horário de 2 horas. São duas Sim. matérias que o senhor, né? É de 2 até as 4. E eu trabalho e normalmente 2h10, até 2h30 ainda estou trabalhando, então fica muito difícil para mim acompanhar o começo das suas aulas, mas eu vou dar um Sim. jeito de estudar essa semana
essa parte de noite, eu assisti suas aulas que o senhor gravou no YouTube. E vou Sim, tentar enviar lá as atividades pro senhor. Que aí eu não tô me garantindo muito em só fazer a prova, não. beleza. Então, ó, não deixe de assistir as gravações, porque se você perder ali uma aula, já perde tudo, né, praticamente. Eu deixei lá na sequência, né, no YouTube, tá tudo na sequência. Então, só acelerar o vídeo, né, eu coloquei lá porque tem essa opção de acelerar, né, porque eu falo devagar mesmo, pessoal. E realmente essa parte inicial é um pouco chata de entender, principalmente para quem tem um primeiro contato, né, só teve um primeiro contato aqui com vetores, né. Mas quem é da física vai ter muito contato, né? E às vezes não entende, né? Tá fazendo física, o professor fala de vetor para lá, vetor para cá, e o aluno de física fica assim, o que é vetor? Né? Então a gente está vendo bem lento mesmo, né? Só essa parte final aqui eu estou mesmo, digamos, acelerando um pouquinho, que é para ver se vocês, se a gente termina logo esse assunto, né? E já parte para o outro semana que vem. Né? Eu vou fazer a prova e a gente se vê na. Já estou elaborando a prova, tá? E a gente se vê na terça-feira, beleza? Tchau, tchau. Se não tiver nenhuma pergunta, né? Claro. Certinho, professor. Valeu. Eu.